Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Primeiro Plano dessa semana. Aqui você fica por dentro de tudo que foi destaque na TV das Bênçãos do Pai. Dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio e para celebrar o repórter Alex Rodrigues foi até uma cidade do interior de Goiás que leva o nome do santo. A comunidade fez uma grande festa em homenagem ao padroeiro. Por lá, a gente encontrou lindas histórias de fé, devoção e milagres. Vamos rever esse momento. Santo Antônio do Descoberto, cidade com apenas 41 anos de emancipação política, que fica a mais de 200 quilômetros da capital de seu estado, que é Goiás, mas a apenas 50 quilômetros de Brasília. E a cidade traz pra gente uma linda história de devoção. São 253 anos, por exemplo, dessa capela de onde estamos falando. Aqui começa a história do Santo Fujão, mas Santo Antônio do Descoberto carregava esse nome por um motivo, e a gente te conta o porquê a partir de agora. A trezena de Santo Antônio só conta com essa tradição pela fé de devotos que sempre vieram de todas as partes do Brasil. Não temos uma data específica, mas diz que entre 1718 e 1740, os escravos vindo de uma mineração encontraram num pé de angico a imagem de Santo Antônio. A imagem foi levada ao senhor de escravo, que tão feliz com o achado, resolveu construir ali uma pequena igrejinha, onde a imagem ficou guardada por muitos anos. Depois, com a criação da freguesia de Santa Luzia, o então vigário manda buscar a imagem e leva para Santa Luzia, hoje atual Lusiânia. E o santo fugiu. Depois, buscaram a imagem novamente, levaram a Santa Luzia e ele fugiu novamente. A terceira vez, o padre, achando que seria alguém fazendo o translado, resolveu trancar o santo no cofre Santa Luzia. E o que aconteceu? O santo desapareceu. O vigário viu então, neste ato, um sinal divino. E assim se fez, em 1770, a primeira festa de Santo Antônio aqui, onde ele foi descoberto. Para alguns, um santo fujão, para outros, um sinal da fé. Assim surgiu a cidade de Santo Antônio Descoberto. Um desses devotos é o seu Gilson, que está prestes a completar 81 anos. Desde 1945, ele sai da cidade de Lusiânia para participar da festa. Essa devoção vem de uma família tradicional de mais de 100 anos. Nossos antepassados vinham e meu pai vinha. Meu pai começou a vir em 1929. Aí ele veio sempre e viemos dessa terra. Então, e era naquela época a cavalo. Aqui tinha essa capelinha aqui, umas 4 casas só aqui, não tinha nada, aqui era um cerradão danado. Então é uma história muito, para mim, que sou devota a Santo Antônio, eu acho muito bonito. E eu sou devota a Santo Antônio, sabe? Eu tenho aquela devoção a Santo Antônio e eu acho que é muito gratificante. Há quase 130 anos no estado de Goiás, os missionários redentoristas também estão presentes nesta festividade. Jesus nos dá a conhecer a vontade do Pai Eterno
Nós temos a oportunidade de já há algum tempo sermos convidados pelo Padre Marcelo para presidirmos alguns dias dessa trezena. O Padre Marcelo tem um carinho muito grande pelos missionários redentoristas, ele que tem formação redentorista do ponto de vista da sua catequese, da sua dinâmica. Então, por admirar o nosso carisma, ele sempre traz redentoristas para estarem presentes aqui em Santo Antônio. E já de algum tempo, o Padre Marcelo trouxe para essa cidade a devoção ao Divino Pai Eterno através de uma festa que é celebrada no mês de setembro. Então, nesses dois momentos, tanto em setembro quanto em junho, os redentoristas são convidados pelo Padre Marcelo, que é o pároco e reitor aqui do Santuário de Santo Antônio, para celebrar as celebrações. O pãozinho de Santo Antônio é um elemento inseparável dessa devoção. Senhor, sopra teu Espírito Santo. O pãozinho de Santo Antônio, para nós, ele é um milagre. Primeiro, nós não compramos nenhum ingrediente para a sua confecção. A receita é secreta, trancada às 7 chaves. Poucas pessoas têm acesso. As padeiras e rezadeiras têm acesso à receita e às preces que devem ser acompanhadas na confecção dos pães. Mas o mais impressionante é que todo o material, a farinha, o óleo, o fermento, ele vem do milagre de alguém que no ano anterior pegou o pãozinho, fez um voto. Se alcançasse o milagre, traria ingredientes para fazer o pão. Olha só, imagina vocês, este ano nós recebemos mais de 1 tonelada só de farinha. Então não falta ingredientes. Outro costume que surgiu e que a gente está acompanhando, chamado a devolução do pão. A devolução do pão é o fiel que pega o pão, faz um pedido e oferece o próprio pão. Se alcançar a graça, o devolve no altar do Senhor. E chegando aqui nós encontramos 2 pãezinhos. E este pãozinho, ele tem o testemunho de alguém. É a história de uma pessoa, é a fé de alguém, que narra o seguinte testemunho. Dia 8 de junho do ano passado foi demitido. No dia 11, pegou o pãozinho de Santo Antônio e fez o voto, que se alcançasse um emprego melhor, devolveria o pão no ano posterior. E este ano entrego o meu milagre. Como explicar? São fenômenos que fogem do controle da igreja, da relação com a igreja. É a relação do fiel com o santo da sua devoção e com Deus. E aqui eles trazem, põem ao pé da imagem, às vezes em lágrimas agradecem. Outra tradição dessa grandiosa festa é o pau de Santo Antônio, onde as pessoas que buscam um casamento disputam as fitinhas e lascas. E o santo é casamenteiro mesmo. Um exemplo de graça alcançada é a Rosália, que buscava um par e encontrou o Manuel. Dia 12 de junho de 2018 eu fui capitã do mastro, né? E eu tinha um relacionamento, mas não era nada muito sério. Então, tipo assim, já vai passando a idade, eu falei, não, mas agora eu vou pegar sério, Santo Antônio vai me ajudar. Peguei e fui capitã do mastro, a gente era amigos, com 12 dias. Ele me procurou e falou, vamos conversar? Eu falei, não, nós dois não temos nada a ver. Nós dois é totalmente diferente. E aí ele falou assim, deixa de besteira e vamos conversar. Que foi no dia 24 de junho. E aí eu peguei no lasquinho do pau de Santo Antônio, fiz aquele velho ritual, tá aqui. E agora, depois de casado na igreja, hoje eu vim queimar o pau de Santo Antônio, fechando o ciclo da promessa de Santo Antônio. Então conta aqui pra gente, funciona mesmo, né, Manuel? Funciona assim, como funciona? Olha, tô casado. Apesar de ser muito lembrado como santo casamenteiro, o termo mais adequado é milagreiro, já que são inúmeras as histórias apresentadas. Em 1887, um grupo de escravos veio até a veneranda imagem de Santo Antônio, na tricentenária igrejinha, e fez um voto que, se fossem libertos, faria uma grande festa ao santo padroeiro. Aqui nós temos grilhões que eram usados na escravatura. E aí nós vamos vendo as peças de garimpo do tempo histórico da cidade. E mais uma vez,
vestes e mais vestes dos devotos que aqui encontraram seu refúgio. Também tem peças do cinema da cidade, que existiu há algum tempo. Tem o carro de boi dos romeiros e peregrinos, que depois de aposentarem o carro, entregaram aqui, porque aqui este carro, por muitas vezes, veio em romaria. Mesmo sem a fita, o pãozinho e o pau de Santo Antônio, a Sônia recebeu o milagre dela e, cheia de emoção, compartilha seu testemunho. É um que me emociona muito. Dia 13 de maio deste ano, eu perdi a visão do meu olho esquerdo, né? E aí, pobre, começa a rezar. Condições financeiras nenhuma para resolver o assunto. Fui em busca de socorro e disse que na cidade não tinha oftalmologista porque eu precisava fazer um exame de fundo do olho, né? E na cidade só tem optometrista. Fui para Brasília e lá foi diagnosticado descolamento da retina. Na hora bate aquele desespero, né? Vamos rezar, porque precisava da cirurgia e dinheiro eu não tenho. O dinheiro que ganha no mês é comer, pagar as contas e come, que graças a Deus o Padre Marcelo ajuda muito, né? E aí comecei a rezar para Santa Luzia, porque nessa hora a gente corre para Santa Luzia, né? E na sexta-feira, segundo dia das festas, eu estava aqui e tem um momento da missa que se chama Hora da Graça. E aí nessa Hora da Graça, o Padre Marcelo avisava que um anjo caminhava entre as pessoas, que as pessoas sentiam frios, um vento do seu lado esquerdo. E eu senti tudo. Aí eu fechei meus olhos. E tinha uma amiga do lado, eu falei assim, você está sentindo esse vento? Você está sentindo esse frio? Ela falou, não. Ela tem um jeito em nordestina, ela falou, não, doida, o anjo deve estar perto de você. Aí eu peguei, né, concentrei nas orações mesmo, né? E o padre falando, você está sentindo muito frio, você está sentindo muito arrepio. E eu rezando. E nisso ele também pediu que o anjo visitasse quem estivesse em casa. Minha mãe estava lá em casa, só mora eu e ela, né? Minha mãe assistindo pela internet. Quando o anjo chegou lá em casa, minha mãe sentiu todo o vento, todo o frio. Ela falou assim, não fica aqui, volta lá para o santuário, minha filha está precisando de socorro. E um olho cego, ele é seco. E eu rezando, e caiu uma lágrima do meu olho esquerdo. Eu senti a graça. E aí quando ele deu a bênção, que eu abri os olhos e olhei para cima, aqui na cruz do santuário, tem uma luzinha azul em cima da cruz. Foi a primeira imagem perfeita que eu tive depois de 16 dias de escuridão. E aí ele deu a bênção final, distribuiu pão, eu não esperei, saí pela casa dele, né? Porque aqui do outro lado é área de show, não tinha como eu chegar em casa. E eu tinha uns combinados aí de alguns acompanhantes para descer, né? Cheguei em casa, abri a porta correndo, minha mãe sentada, eu falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Ela falou assim, você está curada. Eu falei, como é que a senhora sabe? Ela falou, hoje teve aqui, eu pedi para ele voltar, porque você que precisava da cura, porque minha mãe é diabética. Já está perdendo a visão, né? Eu sou os olhos dela, né? Tudo é resolvido através da minha pessoa. Eu falei, mãe, eu estou enxergando. Aquela luzinha que tem lá em cima, eu considero assim como a visão mais... Pode ser para as pessoas, pode ser nada, mas foi a primeira visão perfeita que eu tive depois de 16 dias de escuridão. Quem tem a bênção de Deus, levanta a mão esquerda e canta bonito, vamos para o alto, sobe a bênção. Meu coração está ansioso para a Romaria do Divino Pai Eterno 2023. E o seu? Você sabia? A nova Casa do Pai começou a ser construída em 2010 para trazer mais conforto aos devotos do Pai Eterno. Vamos ver a reportagem. Para trazer mais conforto e comodidade aos filhos e filhas do Pai Eterno que visitam a capital da fé de Goiás, em 2010 foi anunciada a construção da nova Casa do Pai. A ideia surgiu de forma inusitada. Eu me lembro quando nós estávamos tomando um café antes da missa, das 8 da manhã, num domingo, e aí o padre olhou pela janela da copa do santuário e eu estava à mesa e ele disse assim: lá nós ainda vamos construir uma nova igreja. E eu pensei, o padre está doido, né? Como é que pode alguém pensar com uma igreja que já existe, que é grande, não é pequena,
construir uma igreja ainda maior, assumir um desafio ainda maior. Então daí surgiu essa ideia de uma nova casa. E os fiéis acolheram isso com uma felicidade, com um aceitamento, por assim dizer, de fazer de fato a construção acontecer. A decisão se deu depois de perceber que o atual Templo Santo não cabe mais os inúmeros romeiros que chegam dos mais diversos lugares do mundo. O lançamento da pedra fundamental aconteceu em 2011, durante a Romaria, no terreno da construção. No ano seguinte, a obra começou. A nova Casa do Pai já passou por diversas fases. A obra demanda de um longo período de execução e acabamento até que seja finalmente concluída. No canteiro, uma grande equipe de profissionais que trabalham com muito carinho, amor e dedicação, pensando em cada romeiro que visita a capital da fé de Goiás. O novo santuário é, na verdade, um grande complexo. Além da praça elevada, onde serão celebradas as missas campais, com uma cúpula de 94 metros de altura, a estrutura contará com outras instalações. Entre elas, o campanário, que terá o maior sino do mundo. Além disso, 30 cabines individuais para confissão, salas de preparação, capela de apoio para 500 pessoas, cripta com medalhão do Divino Pai Eterno, rampas de acesso, museu, sala dos milagres, auditório, espaço para queima de velas e lojas. Outras instalações também estão previstas, como sanitários, espaço de acolhida e convivência para os fiéis e romeiros, estacionamento para 30 mil carros e 4 mil ônibus, espaço para carreiros, área de alimentação, fraldários e fácil acesso a idosos e pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação para que consigam transitar com facilidade. E tudo isso são elementos que são coroamento de um processo da fé do povo. O povo é quem, digamos, diz o seu sim para os projetos que são apresentados. E eu acredito que a nova Casa do Pai é isso. É um desafio que está sendo vencido dia após dia, saiu de um projeto que estava ainda no papel, foi vencido as diferenças de terreno, foi começado esse processo com a fundação e agora brotando do chão a nova Casa do Pai. Muito em breve nós estaremos num novo espaço mais amplo, mais aconchegante, para acolher todas as famílias que compõem uma só família, a família dos filhos do Pai Eterno. E hoje a construção da nova Casa do Pai está bem desenvolvida. A obra ela começou esse ano com a parte estrutural do braço esquerdo da cruz concluída. A gente conseguiu finalizar isso em novembro do ano passado. Então, esse ano a gente está entregando para a Romaria, a parte de alvenaria. Essa estrutura que a gente está vendo aqui atrás de mim, o braço esquerdo da cruz, está subindo aí a alvenaria, os tijolos, colocando os blocos. Então aqui a gente está entregando para vocês e vocês vão poder visualizar ao visitar a obra, a alvenaria do braço esquerdo da cruz concluída, E em andamento a gente tem o braço direito da cruz, a parte estrutural. Então ali a gente está trabalhando aproximadamente 20 metros, chegando aí esse ano aproximadamente 40 metros de altura. Então uma evolução grande da obra, e aí lembrando que a obra tem um formato de uma cruz. Então a gente está dedicando esse ano aos braços da cruz, a alvenaria do braço esquerdo e a parte estrutural do braço direito da cruz. O terreno onde está sendo construída a nova igreja já se tornou um ponto turístico na capital da fé de Goiás. No local há um mirante e uma capela, onde os devotos deixam suas orações e agradecimentos e também rezam pela obra. A vista do local é linda. A nossa preocupação é sim com o templo sagrado, a gente precisa reoferecer um lugar específico que possa nos ligar a Deus, com a sua iconografia, com seus espaços sagrados, com a sua liturgia. Mas também precisamos oferecer espaços de apoio a esse romeiro que vem à Trindade. Então esse novo santuário, ele se destaca muito mais pelo apoio que ele vai oferecer a todos esses devotos. São diversos ambientes, são salas, são restaurantes, são confessionários, são capelas, espaços orantes, além da grande basílica. Então um espaço múltiplo realmente que vem para integrar e fazer com que essa história continue. O importante é dizer que a gente deixa a nossa marca, a marca dos redentoristas, não a do padre Marco Aurélio, mas são os missionários redentoristas, junto com o povo do Brasil, o povo devoto, o povo que ama o Pai Eterno, que juntos fazem acontecer, fizeram
e fazer acontecer essa continuidade, essa história. Juntos trabalharam na matriz, juntos fizeram aqui esse santuário e juntos vão construir essa casa do Pai Eterno. Agora vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Olá, o programa Primeiro Plano está de volta. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 6 bilhões de pessoas em todo o mundo consomem leite e derivados. Mas o consumo desse alimento gera muita polêmica, não é mesmo? Afinal, o leite é um vilão ou pode ser um protagonista? Vamos ver a reportagem. O leite é um dos alimentos mais consumidos pela população. Para a saúde humana, é considerado completo e o mais rico em cálcio e outras vitaminas. É muito importante a gente desmistificar a questão também de que os adultos não precisam consumir leite. A gente precisa sim, o leite é um alimento muito rico em cálcio, magnésio, potássio, diversas vitaminas como a B2, a vitamina A. Então é importante esse consumo ao longo de toda a vida, para a manutenção da saúde óssea, para a manutenção da saúde muscular. Todos os seres humanos necessitam da ingestão de leite durante toda a vida. Para a nutricionista Beatriz Duarte, especialista em nutrição esportiva e estética há 5 anos, o leite materno é o número 1 no ranking dos alimentos para as crianças, pois ajuda diretamente no desenvolvimento. O leite materno para as crianças é o alimento mais completo, né, que a gente tem, que a gente pode oferecer para essas crianças. Então, na disponibilidade desse leite materno, né, na disponibilidade dessa mãe estar amamentando o seu bebê, ele se torna assim um alimento mais importante para a criança. Ele é o primeiro ali, o número 1 realmente nessa primeira fase da vida. E ele é indicado ali mais ou menos até os 2 anos de idade. Um dos mitos mais comuns é o leite ser um vilão da alimentação. Muitas pessoas acreditam que ele faz mal para a saúde por causa da gordura, mas na verdade o teor dele é baixo em comparação, por exemplo, com a própria manteiga. O valor de gordura dentro de uma porção de leite é muito pequena para a gente dizer realmente que é o leite que engorda. Então eu sempre digo que é muito importante a gente olhar a composição daquela refeição como um todo. Então dificilmente a gente vai consumir só o leite, né? Então o que vem acompanhando essa refeição? É o leite com alguma coisa, é um bolo ou é um molho que vai o leite, mas nunca o leite sozinho ele vai engordar. Para manter uma alimentação balanceada e equilibrada, o indicado é consumir leite e seus derivados até 3 vezes ao dia. O indicado é consumir 3 vezes ao dia, 3 porções ao dia. Então, normalmente ali no café da manhã, no lanche da tarde e na ceia, por exemplo, que é a refeição que a gente tem após o jantar, são boas opções para a gente incluir o leite e os seus derivados, que são os queijos, os iogurtes, os mais naturais possíveis. Indispensável para a manutenção da saúde óssea e da massa muscular, o leite possibilita a quem o consome uma maior qualidade de vida e é recomendado para todas as fases da vida, desde a infância até a melhor idade. Todos os alimentos disponíveis, o leite é o que possui a maior quantidade de cálcio e de forma biodisponível. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que nos anos de 2019 a 2021, 200 mil pessoas desapareceram no Brasil. Diante desse cenário, a Polícia Civil de Pernambuco desenvolve o projeto Reencontro, que busca localizar pessoas desaparecidas através das impressões digitais. A repórter Simone Oliveira traz detalhes dessa ação. Homens jovens e pretos. Esse é o perfil da maioria dos desaparecidos no país. Os dados são do estudo Mapa dos Desaparecidos no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que de 2019 a 2021, 183 pessoas desapareceram por dia no Brasil.
30% dos desaparecidos tinham idade de 12 a 17 anos. Boa parte vítimas de trabalho escravo, exploração sexual, sequestro por dívidas de crimes ou fuga de casa por maus tratos e desavenças familiares. E esse número pode ser muito maior. A lei ela não determina se um desaparecimento ele é voluntário, se ele é involuntário, se ele é forçado. Então, se uma pessoa ela desapareceu porque ela decidiu romper os laços com a família, se uma pessoa desapareceu porque ela foi vítima de algum desastre natural, se uma pessoa desapareceu porque ela foi vítima de um homicídio ou de um feminicídio. Então, a gente não sabe quais são as espécies de desaparecimento e isso dificulta as investigações porque isso impede que protocolos sejam feitos a depender do tipo de desaparecimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não há em todo o país um cadastro único para registrar o número de desaparecidos em todo o território brasileiro. O levantamento é feito pontualmente em cada delegacia do país. Dessa forma, há falhas no número total de pessoas desaparecidas. A gente não tem efetivamente a política, a Lei 13.812, aplicada na prática. Então, a gente tem um texto legal, mas até agora a gente não viu nenhum resultado dessa política. Então, mais do que ter delegacias especializadas e policiais especializados para trabalhar nessas delegacias, para que esse tema seja considerado um assunto de polícia, a gente precisa que a política ela saia do papel e que ela seja implementada de forma eficiente enquanto uma política pública. Para isso, a gente precisa de estatísticas, a gente precisa de evidência, porque nenhuma política pública é feita sem evidência, e a gente também precisa de recursos. A Polícia Civil de Pernambuco lançou em fevereiro de 2021 o programa Reencontro, com o objetivo de reduzir essa estatística. Nós temos um setor aqui no Instituto de Identificação de Pernambuco, que é um setor especializado em procura, em busca de pessoas desaparecidas, né? Que foi gerado justamente por conta de um programa chamado Programa Reencontro, que nós iniciamos aqui, que buscava procurar pessoas em vulnerabilidade. A solicitação de busca por desaparecidos é feita a pedido de instituições públicas ou familiares da vítima. Através dessas solicitações, vamos até o local, né, buscamos fazer identificação papiloscópica, fotográfica da pessoa, coletamos dados que é possível. Muitas vezes as pessoas não têm condição de informar algumas coisas, algumas informações, alguns dados. Uma vez localizada a pessoa junto ao arquivo policial, tem início a busca familiar. A gente sabe que nem sempre os casos são, apesar de serem de sucesso, são casos nem tão felizes, né? Embora o ideal, o melhor, pelo menos na situação que as pessoas se encontram, de falta de informação, as famílias, o ideal que tenha pelo menos a informação do seu ente, né? Inúmeros casos de famílias que passam a vida toda procurando pelos seus entes, de pais que perdem filhos e continuam procurando pelo resto da vida. Então isso acaba criando marcas na família, que é uma cicatriz que nunca cura. É uma ferida que está sempre exposta, até porque você fica sempre na expectativa de que a pessoa vai retornar, você fica sempre na expectativa de que notícias vão aparecer, mesmo se for o corpo da pessoa, mesmo se ela não foi encontrada com vida. Então, independente da forma com que ela foi encontrada, você espera ter uma resposta. Famílias como essa, alegres por terem de volta o ente querido que estava perdido e foi achado. E o tão esperado reencontro finalmente aconteceu. Além das irmãs, o programa vem proporcionando o reencontro de várias famílias. Mas reunir famílias e reconectar histórias é o foco do programa. A chegada de um bebê mexe com a rotina da família toda, não é mesmo? E quando se trata do segundo filho, é preciso lidar com as emoções do primeiro, que até então era o centro das atenções. Mas tem aqueles que pedem pela chegada do irmão. Vamos ver agora uma linda história. Olá, meu nome é Thaís Fernanda, tenho 29 anos, sou casada há 9 e tenho o João Pedro, de 5, quase 6 aninhos, e agora estou gerando o segundo filho.
Nós estamos aí quase completando 5 meses. Estou aqui para contar a minha vivência, né, da chegada do segundo filho. Quando o João Pedro nasceu, o João Pedro ele sempre foi muito esperado, muito idealizado. Era meu sonho ser mãe. E o João Pedro ele veio e completou, né, a nossa casa. E a gente tinha decidido que a gente não teria mais filhos, porque a gente pensava, a gente imaginava que o João Pedro já nos bastava, que ele já estava, né, realizando o nosso sonho de sermos pais. Com o passar do tempo, o João Pedro, há uns 2 anos mais ou menos atrás, o João Pedro começou a nos pedir muito um irmão. E a gente sempre desviava o assunto e falava que ele queria uma companhia. A gente falava, filho, você já tem primos, você já tem seus coleguinhas. E ele perguntava sempre por que só ele não tinha irmãos. E a gente sempre tentava enrolar. Mas de 1 ano pra cá ficou assim muito incisivo. E ele falou, mãe, então eu vou pedir pro Papai do Céu, meu irmão. Que a gente sempre fala pra ele, né? Que as coisas que a gente quer, a gente pede pro Papai do Céu. E o Papai do Céu realiza os nossos sonhos. E ele começou a pedir pro Papai do Céu um irmão. E a gente achou que ia ficar naquilo dali, que a gente ia conseguir ir levando o João Pedro. Só que o Papai do Céu resolveu realizar o sonho dele. E a gente não sabia, mas em janeiro, ele tinha feito, no finalzinho de janeiro, ele fez uma pergunta para o meu esposo. Ele perguntou para o meu esposo se meu esposo amava o tio dele, o tio Dé. E aí meu esposo falou que claro que ele amava, porque era o irmão que ele tinha e que ele era muito especial para ele. Aí ele falou, então por que você pode ter irmão e eu não? E aí, num belo dia, num sustinho, a gente descobriu que Papai do Céu estava mandando o presente do João Pedro. O João Pedro, a gente esperou um tempo, a gente esperou completar, entrar no 3º mês para contar para ele. Quando a gente contou para ele, ele falou, eu já sabia. E ele ficou muito feliz. E a gente perguntou para ele, como que você já sabia? Eu sabia que Papai do Céu ia realizar meu sonho. E desde então, o João Pedro tem vivido dias mágicos, como ele diz. É uma novidade atrás da outra, né? Uma surpresa atrás da outra. E a gente não sabia o sexo ainda. E ele falava, eu vou ter o meu irmão, eu vou ter o Arthur. Até na escolha dos nomes, a gente trouxe ele para perto. A gente perguntou para ele, filho, qual o nome que você daria se fosse menino, se fosse menina? Então, assim, sempre trazendo ele para perto. Era algo que ele desejava, então não era nada mais justo que ele faça parte de todos os momentos. E até para ele entender que o irmão tá chegando para somar, né, na nossa família. E aí, semana passada, a gente descobriu que é sim o Arthur, que o Papai do Céu não só presenteou ele com o irmão, mas presenteou com o Arthur. Você chegou do nada, já quis fazer morada, eu tive tanto medo, mas deixei em segredo e olha só, tu quis ficar, mas eu te fiz uma proposta. Daqui a pouco voltamos com o programa Primeiro Plano. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana. Alegria ter a sua companhia. Quero lembrar você que durante a Romaria do Divino Pai Eterno desse ano acontece a campanha Romeiros contra a Fome. E eu conversei com o Wilker Oliveira sobre este tema e sobre essa campanha. Vamos rever esse momento. Que campanha especial, né? O que inspira essa campanha a ser realizada agora nesse período? Conta pra gente o que é essa campanha. Nós estamos vivendo, enquanto igreja no Brasil, um tempo muito especial, celebrando a campanha da fraternidade em resposta a esse apelo da igreja. A campanha, ela tratou exatamente o tema de combate à fome e nós, na Romaria, esse ano, vamos celebrar, enquanto devotos, enquanto romeiros do Pai Eterno, este tema.
Romeiros contra a Fome. É o nosso gesto concreto, é a nossa atitude de demonstrar o nosso amor, a nossa fé, através da caridade. Então nós, da Vila São Cotolengo e das obras sociais, estamos organizando juntamente com o Santuário Basílica e a TV Pai Eterno este tempo tão especial, uma campanha voltada ao atendimento daqueles que mais precisam, ao combate da fome, e é isso que a gente vai celebrar também esse ano. Tá certo. Servir um cafezinho aqui para a gente continuar a nossa conversa. E essa campanha, essa arrecadação, ela já começou? Porque a gente tem falado muito disso aqui na nossa programação, no Santo Café, no Aqui em Casa, em todos os nossos programas. E o pessoal de casa quer saber se já pode começar a contribuir, já pode colaborar de alguma forma. Já é possível ou tem que esperar a Romaria começar? Já é possível, tanto na Vila São Cotolengo quanto no Santuário Basílica. Nós já estamos acolhendo os devotos, os romeiros que trazem as suas doações diversas. E você que nos acompanha em casa, que porventura não vem à Trindade, vai acompanhar as celebrações através da televisão, através da TV Pai Eterno, das nossas redes sociais, você também pode contribuir. Nós criamos uma conta específica para essa campanha, chamado contrafome@paieterno.com. Através desse e-mail, que é um Pix, você pode fazer a sua doação e nos ajudar neste tempo de celebração, neste tempo de vivência da nossa fé. Então, só para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando, você que está aí pode contribuir desde já com um Pix, via Pix, né? Tá na tela aí, contrafome@paieterno.com. Você vai fazer toda a diferença ao fazer aí a sua generosa contribuição. E se vier até Trindade, pode levar alguns dos pontos de coleta que vão ser instalados lá, né? Isso. Eu explico um pouco a campanha. Como eu disse, a ideia da campanha é, durante o período da Romaria, nós que vamos à Trindade, celebramos a nossa fé, manifestamos o nosso amor ao Pai Eterno, a nossa gratidão, temos a oportunidade de manifestar esse amor através de um gesto de caridade. Esse gesto de caridade é a doação de um alimento não perecível. Então, mobilizados com as obras sociais, com a Vila São Cotolengo, também com a Arquidiocese de Goiânia, as diversas paróquias da Arquidiocese estão mobilizadas nesse intuito de colaborar. Nós, no período da Romaria, teremos 3 pontos fixos. No santuário, teremos, na igreja, né, no Santuário Basílica, teremos 3 pontos ali fixos durante toda a Romaria. Na Vila São Cotolengo, nós também teremos um ponto para acolher o devoto, acolher o romeiro e receber essa doação. E também na Igreja Matriz, local tão simbólico para todos nós em Trindade. Então serão esses 3 pontos específicos, terá toda uma equipe trabalhando em cima disso. A ideia é que no período da Romaria nós também tenhamos condições de prestar contas. Nós queremos dizer para as pessoas o que chegou, quanto chegou e para onde vai ser destinadas essas doações. Tudo isso é para manifestar o nosso amor e, assim, a nossa experiência de fé, enquanto romeiros do Pai Eterno, devotos, ela é muito bonita, é uma expressão muito bonita. E na festa desse ano, nós temos a oportunidade de manifestar esse amor também através da caridade, sabendo que a nossa pequena doação, nosso pequeno gesto de fé, ele vai fazer diferença na vida de muitas famílias. Vale a gente destacar isso, né, irmão? Porque muitas vezes a pessoa que está em casa considera aquela contribuição pequena, né? A própria contribuição como algo que não vai fazer muita diferença. Mas é a união dessas pessoas de fé que faz a diferença na vida de quem é mais vulnerável, de quem mais necessita, né? Com certeza, nós somos muitos e é a nossa adesão à fé que nos faz tão fortes, é a nossa continuidade naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente busca, que faz toda a diferença no mundo. Eu acredito que na nossa experiência cristã, na nossa vida, nós precisamos todos os dias buscar viver a nossa fé de acordo com tudo aquilo que nos ensina o Evangelho. E a caridade, com certeza, é um pilar fundamental daquilo que nós acreditamos. Ouvir Jesus, seguir Jesus é também manifestar o nosso amor através de um gesto concreto. Tem muitas pessoas que não têm o básico para viver. Muita gente que não tem o mínimo de condições para uma vida de qualidade. E o que a gente busca nessa Romaria é oferecer tanto para as pessoas de Trindade, do entorno de Goiânia, mas não só, do maior alcance possível, oferecer a essas pessoas uma maior qualidade de vida. E a gente consegue. O alimento é o básico de uma vida. E o que a gente quer nesse ano é demonstrar isso
através dessa campanha Romeiros contra a Fome. A gente está falando aqui de dignidade, né? Oferecer o mínimo de dignidade para as pessoas que nesse momento não têm o que comer. Então a gente tem que se sensibilizar quanto a isso. Claro, viver a nossa fé, fazer as nossas orações é importante, né, irmão? Com certeza. Mas a gente tem também que agir aqui na Terra como missionário mesmo para fazer a diferença na vida dessas pessoas que tanto necessitam. E quem são essas pessoas? Essas doações elas serão destinadas para quem? Hoje, essa campanha ela está sendo organizada pela Vila São Cotolengo e pelas Obras Sociais Redentoristas. Importante dizer, eu sei que todos já conhecem, mas a Vila é uma instituição que cuida de 320 pessoas integralmente. Os nossos cuidados lá são intensos e são grandes os números para se manter aquela instituição. Então, a campanha ela vem colaborar no nosso dia a dia. Através das obras sociais, que hoje nós temos 4 creches em Trindade e Goiânia, hoje já temos uma lista de quase 400 famílias que são assistidas pelas obras sociais e que também receberão algum tipo de contribuição. E junto com a Arquidiocese de Goiânia, estamos levantando famílias, comunidades, levantando também pastorais que fazem esse trabalho de atendimento com quem mais precisa. E a nossa ideia é atender o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, queremos, ao longo desse período, ter uma boa arrecadação de alimentos não perecíveis para poder atender o maior número de famílias. E nós contamos muito com a participação do romeiro, do devoto que vai à Trindade e que, de alguma forma, manifesta a sua fé também através da caridade. Isso é importante, né, irmão? A pessoa que doar, ela pode ter a garantia, a certeza de que a contribuição dela vai para quem realmente precisa. Né? Sim, e importante dizer que, por exemplo, no período da Romaria, da festa, nós missionários redentoristas que temos a nossa responsabilidade de cuidar, né, do santuário, de cuidar das obras de caridade daquela instituição. A nossa missão é anunciar Jesus Cristo, anunciar o amor do Pai às pessoas. E esse anúncio, ele perpassa também pela experiência do cuidado do outro. Então, assim, as nossas pregações, tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa manifestação de fé, ela é muito importante e ela também acontece através dos nossos gestos. Imaginem vocês, em Trindade, o Santuário do Divino Pai Eterno, ali do lado, o Santuário do Irmão, é a fé manifestada através da caridade. São 72 anos, desde quando começou a Romaria, o nosso anúncio do amor do Pai Eterno, ele perpassa pela caridade, pelo cuidado, pela atenção básica ao outro. Então, assim, tantos missionários viveram essa experiência e o que nós estamos buscando hoje é a continuidade disso. O anúncio de Jesus Cristo, o anúncio do amor do Pai, através do cuidado com o outro, da caridade, do atendimento. É o que a gente espera fazer ao longo dessa Romaria. É um convite, né, para que todos nós sejamos braços aqui do Pai Eterno na Terra, para a gente fazer mesmo, de fato, a diferença na vida das pessoas. Agora, explica para a gente de forma mais clara, quais alimentos podem ser doados? Nós estamos, na verdade, pedindo alimentos não perecíveis para conseguir atender aí o maior número de famílias. A pessoa que tem condições, eu digo, 1 quilo de alimento para nós faz toda a diferença. Então, o romeiro, o devoto que vai à Trindade e que tem condições de doar o pequeno é muito bem-vindo. Aquele romeiro, aquele devoto que tem condições de fazer uma doação maior também é muito bem-vindo. Eu quero, inclusive, dar um testemunho aqui. Nesse período da Romaria, muitos carreiros, muitos devotos vêm à Trindade já de muitos anos e trazem para a Vila São Cotolengo e também para outras instituições as doações que eles vão juntando ao longo de todo um ano. É bonito perceber, por exemplo, durante a Romaria, e nós vamos poder noticiar isso, 2 dias vamos receber caravanas e vários romeiros do Pai Eterno, inclusive com carros de boi, trazendo doações. São famílias que se unem, que juntam o pouco que têm para oferecer a quem mais precisa. E assim, esse gesto de amor, esse gesto de doação, ele vale muito. E o romeiro, o devoto, ele pode doar aquilo que sentir no coração e aquilo que ele entende que tem condições de oferecer a quem mais precisa.
e tendo a certeza de que vai fazer a diferença, sim. Acho que é tão importante a gente frisar isso, né? Porque faz a diferença. Tem gente que hoje não tem condições de fazer a próxima refeição. E quando a gente proporciona isso para aquela pessoa, a gente oferece para aquela pessoa o mínimo que um ser humano deve ter, né? É uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Com certeza. E assim, eu tenho convicção disso, que a nossa fé, né? Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pregamos, ela precisa estar acompanhada desse cuidado para com o outro. Nós precisamos sim oferecer à pessoa todo o anúncio de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou e nos chama a viver. E essa manifestação daquilo que o Jesus nos ensina é salvar o homem todo e todo homem. Ou seja, é cuidar de toda pessoa em sua dignidade, do mínimo a tudo aquilo que ela precisa. E o que a gente quer é isso, é contar com você, devoto, com você, romeiro, convidá-lo que venha à Trindade, que conheça o nosso trabalho. Você vai ter oportunidade, estando em Trindade, de visitar a Vila São Cotolengo, de saber onde vai ser aplicado aquilo que você nos doar, até porque tudo que a gente faz é com muito carinho, com muita atenção, e prestar contas para nós é muito importante. A gente quer dizer para você daquilo que você oferece, onde é aplicado, como é aplicado. Essa é a nossa missão. Transparência é essencial e você acompanha a prestação de contas aqui pela TV Pai Eterno, pela Rádio Difusora aqui de Goiânia e também pela internet, pelas redes sociais. Tenha certeza que a sua doação será muito bem aplicada, viu? Ela vai para quem realmente precisa. Irmão, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui, compartilhado mais com a gente, nos ajudado a conhecer um pouco mais a campanha Romeiros contra a Fome. O programa Primeiro Plano dessa semana chega ao fim. Eu me despeço de você, te desejando um ótimo final de semana. Até breve!